Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 027-272-1010 é o número da sua participação. Você pode incluir o seu nome, o problema que você está enfrentando. Talvez você se encontre angustiado, depressivo, aflito. E esse problema, meu amigo, vai ter um fim hoje mesmo. Basta você crer. No final da programação estaremos realizando uma oração especial por você. Prepare aí um copo com água, a fotografia do seu familiar, se por algum motivo seus familiares estejam também passando um problema. Vamos a um intervalo agora e já voltamos com vocês. Qual o seu nome? Gabriela. Gabriela e? Diego. Diego e Gabriela. Isso. Qual era o problema, Gabriela? Fala por você primeiro. Então, no dia 9 de dezembro, eu levei meu esposo no hospital porque ele estava com muito problema para respirar. Peraí. Nada. Essa foto aí é você, Diego? Tava mal mesmo, hein? Tava ruim. Tava bem debilitado mesmo. Então, fala aí então a esposa. Aí eu levei ele para o hospital, aí o médico pediu uma tomografia. Na hora que saiu a vaga para ele fazer a tomografia, que o paramédico foi tirar ele da cama para levar ele, a saturação dele despencou. A saturação normal de uma pessoa é 99/100, a dele foi para 70, caiu, ele ficou taquicárdico. E aí a gente estava numa UPA, eles resolveram transferir o Diego para um hospital, né, maior para fazer a tomografia. Chegando lá, só deu tempo da gente entrar, ele foi locado lá, já vem um médico falar comigo falando que ia entubar ele. E até então ninguém sabia o que ele tinha. Ele fez vários testes de Covid e influenza, porque era o que eles achavam que era, e tudo dava negativo. Ninguém sabia o que ele tinha. Aí o médico falou para mim, o responsável do plantão, eu vou entubar ele, porque ele está com a parte respiratória toda comprometida, ele está cansado. Se eu não entubar, ele pode ter uma parada cardíaca e não voltar. E aí foi assim que ele ficou, entubou ele. E aí, no outro dia, eu voltei para o hospital, né? Veio a coordenadora da UTI falar comigo. Ela falou, olha, a gente descobriu que seu marido ele teve uma TEP, que chama tromboembolia pulmonar, que não é comum na idade dele, né? Ele tem 31 anos e ele não tem nenhuma doença, não tem nada, nunca teve nada. Ele estava com o lado direito do pulmão metade comprometido e o lado esquerdo totalmente comprometido. E aí eles falaram assim para mim, essa madrugada foi muito difícil para a gente manter ele vivo. Aí ela me mostrou os aparelhos, um lado era um pulmão artificial respirando por ele, do outro lado era um coração artificial respirando por ele. Eu até coloquei a mão no nariz dele assim, porque ele não respirava. A médica, ela vinha falar comigo, né, a responsável da UTI, ela falava, olha, é muito difícil, o caso dele é muito complicado, muito grave. E aí eu falei, meu Deus, mas do nada, né, não tem explicação, mas eu falei, por que ele teve isso? Aí ela falou, a gente ainda não sabe o motivo, a gente só descobriu que ele tem e estamos tratando. Tá bom. Aí eu escutei os enfermeiros falando, né, que a noite dele tinha sido muito difícil, que ele era um paciente muito instável à noite, a pressão caía toda hora. No entanto, que ele ficou num quarto, só que a porta estava aberta, porque se tivesse qualquer oscilação, eles tinham que correr para dentro do quarto dele. Aí eu fui e peguei o lenço, participei da corrente, fiz propósito por ele, entrei no quarto, passei o lenço pelo corpo dele e falei para Deus, meu Deus, assim como o Senhor fez com Lázaro, você tem que ressuscitar o meu marido, você tem que ressuscitar o meu esposo. Quando eu saí do quarto, que a médica veio falar comigo, ela falou assim, nossa, a pressão dele estabilizou. Porque nem a pressão, ele tomava tanto remédio, era tanto medicamento, que ela falava, olha, é difícil. Ao tempo todo eles me desenganaram, eles falavam, é muito difícil manter ele vivo. Aí ele passou por isso, né? Ele ficou 7 dias entubado, 23 dias internado no hospital. E aí foi o próprio Deus mesmo. Depois dos 7 dias que ele acordou, né? Ele teve um problema no rim, ele teve que fazer hemodiálise, porque o rim dele, por causa da tomografia com contraste, teve um efeito colateral e afetou o rim. Mesmo entubado, ele teve que fazer hemodiálise. Depois, quando ele acordou, ele teve que continuar fazendo hemodiálise todo dia, né, filtrar o sangue. E aí, no entanto, que quando ele acordou, ele era o mais novo da UTI. Todo mundo que passava falava, esse é o Diego, esse é o rapaz que estava entubado. A médica, ela me chamou e falou, olha, o chefe aqui da UTI, ele quer usar o caso do seu marido.
eu queria saber se você me autoriza a gente a estudar o caso dele. Ele é formado em Harvard e ele queria entender o que aconteceu com ele. Você tem alguma sequela? Ficou com algum problema ou não? Não, senhor bispo. Tô bem, graças a Deus, voltei às minhas atividades. Inclusive, eu vim direto do trabalho para cá, né? Para poder dar o testemunho. Veio do trabalho para cá. Sim, senhor. Quer dizer, você está assim é algo que os médicos não esperavam. Não, tanto que quando eu acordei, ela sabe mais detalhes porque eu estava apagado, né? Mas quando eu acordei, os médicos olhavam para mim e ficavam surpresos, né, por eu estar vivo. Ah, você era para você ter morrido, sabe? Meio que me desenganando mesmo. Mas graças a Deus eu sabia que foi Deus, né, que me tirou daquela situação. Milagre, né? Sim, senhor. Agora é importante você, esposa, enquanto ele estava lá, você passou o lenço nele, usou a fé. Levei o lenço, passei pelo corpo dele todo. Foi milagre. Foi um milagre, foi Deus. Amém. A tua fé salvou o teu marido, ó. A fé dela fez a diferença. Deus abençoe. A fé é o ponto inicial. É como a partida de um avião. Mas o que a mantém sempre no alto? A continuidade da fé é a confiança. Quem separa uma da outra jamais chegará ao seu destino final. Não se esqueça que o trajeto da vida não é feito apenas de belas paisagens. Repentinamente surgirão as turbulências, as tempestades, e neste instante, o que irá te sustentar? Muitos, mas muitos têm caído, pois em um momento tiveram fé para conquistar, mas não tiveram confiança para se manter na fé. Quem confia em Deus, ainda que tudo pareça contrário e difícil, permanece firme, pois os seus olhos não estão nas densas nuvens, mas no Senhor que está acima de todas elas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como você reage quando tudo vai mal? Quem é você quando ganha? Quem é você quando perde? Jamais deixe de fazer a manutenção da sua fé. Ela tem de ser cuidada e mantida para que as suas conquistas permaneçam. E isso só é possível mediante o poder da confiança. O verdadeiro servo de Deus vive pela fé, na fé e de fé em fé, até o fim. Muito bem, estamos de volta e hoje, terça-feira, aqui em Finsbury Park, nós teremos o desafio da cruz. Você que se encontra enfermo, você que se encontra angustiado, enfrentando um problema físico ou talvez espiritual e não sabe mais o que fazer, já recebeu a direção médica do que fazer e os médicos já disseram o seguinte: olha, não temos mais nada, nenhum outro tratamento para tentar porque o seu caso não tem solução. Saiba de uma coisa, o Deus da Bíblia é o Deus que faz o milagre acontecer dependendo da sua fé.
Não se deixe levar pela situação que você tem vivido. Não se deixe levar pela dor que você tem sentido. Não se deixe levar pela opinião de ninguém. Creia no que está escrito e o milagre vai acontecer. Nós encontramos o Senhor Jesus, na palavra de Deus, o Senhor Jesus dando inúmeros exemplos de que através da fé o milagre sim é possível. Cegos foram curados, paralíticos andaram, e o mesmo pode acontecer na sua vida. Esse problema que você está enfrentando, sim, tem solução. Você vai acompanhar testemunhos. Pessoas que, quando chegaram à igreja, chegaram doentes, talvez sem saída, com dias de vida, mas foram curadas pela fé. Aqui em Finsbury Park, as nossas reuniões serão às 10 da manhã, ao meio-dia e às 7h30, passando pela cruz, ou em qualquer outra igreja universal do Reino de Deus. Vamos a esse intervalo e já voltamos com vocês. Todos os adolescentes querem pertencer a algo, seja um grupo desportivo ou enturmar-se com os colegas de escola. Mas o período da puberdade é também sinónimo de diversos conflitos interiores. No caso de Wilson Ramos, tudo começou devido a um problema de saúde. Fui ao médico e foi aconselhado que não podia fazer nenhum tipo de desporto e que teria que ser operado às 2 pernas e iria ser engessado para não poder movimentar, visto que as dores eram tão grandes que não conseguia andar, então doía-me muito. Devido ao problema que tinha nos joelhos, Wilson estava impossibilitado de fazer as mais simples atividades. Com isso veio a baixa autoestima e o isolamento. Devido a esse problema de saúde, a minha autoestima era muito baixa, então isolava-me muitas das vezes. Quando estava ao perto dos meus colegas era uma pessoa alegre, mas quando estava sozinho sentia-me triste porque não podia fazer as mesmas coisas que eles, então isolava-me um bocado. Ao ver o seu sofrimento, o seu pai convidou-o para ir consigo ao centro de ajuda. Wilson acedeu e logo de imediato começou a ver mudanças. Fui curado desse problema, não foi preciso ser operado, não foi preciso ser engessado as minhas pernas, comecei a fazer uma vida normal. A partir daí comecei-me a libertar dos meus traumas que tinha também, de me isolar, da minha baixa autoestima, e foi aí que comecei a conquistar a minha própria autoestima e a valorizar o meu eu. Hoje, curado, Wilson é uma nova pessoa. Longe vão os problemas de autoestima e de isolamento. Hoje em dia a minha vida é uma vida saudável, feliz, né? Tenho um bom casamento, sou gerente de uma loja, tenho uma vida realizada, tenho paz, alegria, né? Tenho conquistado todos os bens materiais que tenho desejado, né? Participe você também numa palestra que irá mudar por completo a sua vida. Qual o seu nome? Eu sou a Rose. Rose e? Yasmin. Yasmin. Qual foi o milagre, dona Rose? O milagre na vida da minha filha, pastor, foi assim, um ponto de interrogação. Como assim? Essa menina estava boa e de repente ficou ruim. Foi parar na UTI. Nossa. Ela deu broncopneumonia nela. O pulmão dela ficou todo preto. Levou às pressas para o hospital? Sim, sim, senhor. E a gente foi agir na fé. Eu fazendo a corrente dentro do hospital e minha filha fazendo a corrente do lado de fora. Então, ela hospitalizada e a outra filha? Fazendo a corrente também. Também. Isso. Já tinha sintomas antes desse problema Não pulmonar? tinha nada, nada. Nunca. O tempo todo você ficou desacordada lá ou você ficou consciente? Quando eu cheguei, eu já fiquei desacordada. Já cheguei desacordada. E quais as lembranças que você tem depois que você voltou à consciência? Eu lembro que entrou um monte médico, levando eu para a UTI, e eles não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Ele disse que meu pulmão estava todo preto e que não tinha explicação. Eles queriam me entubar e disse que junto com a intubação eu teria sequelas. E você ficou depois com alguma sequela? Não, graças à fé da minha mãe, eu não tive sequelas. A senhora, mãe, a senhora vê que ela está aí sem sequelas, o problema ter sido resolvido, foi pelo poder de Deus? Sim, senhor, eu creio nisso. Deus abençoe. Amém? Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você.
O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira às 7h30 da noite, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu determino que essa pessoa que se encontra angustiada, depressiva, aflita, com pensamentos de suicídio, que ela seja livre agora deste mal, deste tormento, que ela seja livre dessa angústia, dessa depressão, desse vício que está atormentando a mente dela. Eu determino que ela seja livre, curada, em nome do Senhor Jesus. Se é um familiar que se encontra angustiado, se é um familiar que se encontra com esse tipo de problema, que ele seja visitado aonde quer que ele esteja, através da fotografia, através da peça de roupa que está próximo ao aparelho receptor desta pessoa, e que em nome de Jesus o milagre aconteça. Meu Pai, eu te peço, consagra esta água, quando ela beber da água, ela receba vida em nome de Jesus. Beba agora, seja abençoado. Graças a Deus. Pela fé você está abençoado, livre deste mal, livre desse pensamento contrário que você tinha, que a partir de agora você não tem mais. E faça o esforço, saia da sua casa e venha a uma igreja universal. E lute pela sua vida para que haja uma transformação e tudo depende de você. Lembrando que domingo, às 10 da manhã, todos os domingos, nós temos uma reunião especial voltada para você e para a sua família, buscando o Espírito Santo, buscando o mais importante, que é a sua salvação. Nós ficamos por aqui e Deus abençoe a todos.